Olá, pessoal, boa noite. Mais um, mais uma live aqui do Direito, da Faculdade de Direito da Anhanguera Dourados. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, minha amiga querida, professora, psicóloga e coach de carreira, Juliana Elisa dos Santos. Olha esse nome, gente. Olha esse nome. E hoje a gente vai conversar sobre estudos e carreira pós-pandemia. Gil, porque a gente está crendo que essa pandemia vai acabar um dia, né? Boa noite, querida, seja bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui com a gente na nossa live do direito aí. Oh, boa noite também, Dani. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Dourados, Campo Grande, Dourados. É uma honra. Mundo! Tudo de bom aos estudantes aí do curso de Direito. É um prazer enorme estar com vocês nessa noite gostosa aí. Ao pessoal também, eu creio que tem meus alunos aí de Campo Grande. Eu não estou vendo aí o que está escrito, mas também estou mandando um beijo aí. Não, mas a galera tá entrando. E quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, quem quiser fazer algum comentário, pode mandar no nosso chat também, que assim que a gente tiver um tempinho aqui no nosso bate-papo, eu vou passando para a professora Juliana. Mas vou chamar de Gil, né? Porque é minha amiga, né? Isso aqui é uma conversa, assim, quase de comadre, né? Mas o que a gente vai falar hoje o que a gente vai falar hoje é muito importante. É importante para quem está trabalhando, para quem não está trabalhando, para quem está estudando, para quem está desanimado, para quem pensa em estudar. Ou seja, é para todo mundo. É para quem está vivendo essa pandemia, né, Gil? Ou seja, o mundo inteiro. Essa pandemia mudou muita coisa na vida da gente, não foi? Nossa, né? Nem se fala, Dani. Eu acho assim que foi um susto para a gente, um susto. A gente aí mal virou o ano, né? O ano novo, aquela alegria toda, retomar a faculdade e começar com força total, carnavalzinho também. E aí a gente leva esse susto que de uma hora para outra a gente se guarda dentro de casa e fala pandemia rolando no nosso mundo todo e Brasil. Tenta imaginar nós, Dani, sabe, eu estava rindo, né? Porque a gente estava numa maior correria, né? Para quem é estudante, às vezes trabalha o dia todo fora, aquela loucura toda, pega ônibus, vai para a faculdade, não sei o quê. A gente também mal tem tempo para comer naquela correria da aula, etc. Tal. Né? Aquela coisa presencial, aquela coisa toda, e de repente fala: não, isso não te pertence mais. Você vai ficar em casa agora. Agora você vai estudar de casa, agora você vai trabalhar em casa, no nosso caso, né? Dar aula em casa. E ninguém estava preparado para isso, né, Gil? A gente teve que repensar toda a nossa vida, não é verdade? Com certeza. E aí tem um lance muito interessante que aquela rotina que a gente tinha já não nos pertence, não pertence mais. Sim. E aí a gente teve que repensar, eu lembro como se fosse ontem, porque foi uns 3, 4 meses atrás, que na primeira semana, não sei se você que está aí, aluno, me ouvindo, ficou que nem barata tonta, né? Que você falava assim, meu Deus, que horas que são? Me perdi no horário. O que eu faço? Como faço? Como é que eu distribuo o tempo? Né? Como eu distribuo as aulas? Como eu distribuo o estudo? Como é que... A gente não conseguia nem raciocinar. Eu vou dividir com vocês, eu não tenho vergonha. Na primeira e segunda semana, eu fiquei meio sem atenção, desconcentrada, porque era tudo muito novo. E a rotina é muito bom para a gente que vinha, porque determina um pouco mais o controle emocional. Então, tem que imaginar a bagunça que ficou você perdendo-se nessa vida dentro de casa. Que você faz basicamente tudo dentro de casa. E quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem, porque aí tem muita gente casada, além de tudo, tem a galerinha dos filhos ao lado. Às vezes você fala, a mãe está assistindo aula, a mãe está atendendo o telefone por um cliente, a mãe está fazendo isso, fazendo comida. Então,
o privado e o mundo particular da sua casa, trabalho, estudo, ficou tudo encapsulado numa situação só. E a gente não teve tempo de pensar, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou organizar? E você falou uma palavra que para mim é muito difícil, mas que eu estou começando a entender, não, né? Que eu já concluí que é muito importante. Saber organizar a rotina. Né? Se a gente consegue organizar uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo, uma rotina de vida pessoal, a gente consegue organizar a nossa vida independente de como é a situação, ou pelo menos fica mais fácil, é isso? Isso, acho que foi isso bacana, porque assim, toda mudança gera muita ansiedade, muito susto, mas pode reparar que, vamos colocar 2 semanas, foi o choque maior. Com o passar do tempo, a gente começou a falar assim, não, tá uma bagunça, não estou conseguindo trabalhar direito, não estou conseguindo estudar direito, não estou conseguindo saber que hora é o quê. Vamos lá fazer uma lista? Eu comecei a fazer isso, uma agendinha, um pedaço de papel, e comecei a falar, tal hora eu vou fazer isso, tal hora, organizar. Porque chegava no final do dia, eu não sei se muitos ainda estão sofrendo disso, você fala assim, não fiz nada, passou que eu nem percebi. E hoje, uma das coisas que nos tem assustado muito é que não dá para perder tempo ocioso à toa. Temos que ter lazer? Com certeza, sou uma pessoa que pensa muito nisso. Mas, entretanto, todavia, eu preciso me organizar na parte de trabalho, na parte de estudo, na parte familiar, na parte emocional, física, espiritual, o que você quiser falar. Porque senão a gente não aguenta, a gente arrebenta. E o que você falou, Dani, é fundamental. Começar a colocar a casa em ordem, que aí dá uma sensação boa. Exatamente. Bom, você falou que você não tem vergonha de contar aí, né? Que você teve uns problemas também. Também não tenho, não. Mas eu já compartilhei muito isso, mas eu acho que sempre vale a pena, ainda mais quando a gente lida com aluno, para eles verem que a gente tem as mesmas fraquezas, às vezes as mesmas vulnerabilidades. No dia que o professor João, nosso diretor, né, fez a reunião dizendo, olha, pessoal, vamos entrar em home office. Odeio home office, odeio. Nunca gostei. Para mim, lugar de trabalhar. Minha casa, meu lugar de paz e pronto. De repente, misturou tudo. Ok. Aí ele falou, olha, vocês podem pegar os equipamentos, o computador de vocês vão trabalhar de casa. Quando eu passei a chave na sala da coordenação de direito, eu saí dali chorando. Eu cheguei em casa numa sexta-feira. Chorei até desidratar. Sexta e sábado. Domingo eu comecei a dar uma respirada. Eu falei, segunda-feira a coisa vai ter que continuar. Eu, gostando ou não, eu tenho um compromisso com o aluno, eu tenho um compromisso com a minha instituição, eu tenho que prosseguir a minha vida. Continuei ainda naquele tormento, sem saber direito o que fazer, não sei ainda completamente, mas eu acho que uma coisa que me ajudou muito é assim, eu tenho um objetivo, eu tenho um compromisso. Então, fiz o que você falou, me organizei. E aí, assim, a gente fez isso também no nosso curso de Direito, a gente ia passando, a gente criou um calendário de atividades para nós, os professores, criamos para que os alunos soubessem também o que eles têm que fazer para entregar em tal momento, não sei o quê, eu acho que isso ajudou um pouco. Porque a gente ser resiliente e a gente falar, tem que seguir. Isso ajuda também, não ajuda? A gente ter esse tipo de postura? Sim, sim, é determinação. Eu acho que isso é determinação. Eu sempre uso essa frase, e os alunos me conhecem com psicologia, que é assim, só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Titãs! Se lembra dessa música? Titãs, lógico. Aí quem é da minha geração lembra, né, Gil? Então, o que a gente pensa? Não é possível a gente choramingar, ficar nostálgico, porque hoje nem tu, nem eu, nem ninguém nesse país, principalmente, tem o controle do que vai acontecer. E a vida não pode parar, né?
Isso. Não há mal que perdure, a gente sempre tem que lembrar disso. Não há mal que perdure. A gente parece que está achando que isso aí vai ser para o resto da vida. A pandemia. A pandemia. Mas, entretanto, todavia, é aquilo que é muito claro para a gente sempre tem que repetir um mantra. A única coisa previsível que a gente tem é a mudança. Ela vai estar no nosso modo de viver, pensar e também agir. Não vai ter outro jeito. Aí aquela coisa é um bordão, né? Mas a síndrome de Gabriela não faz mais sentido. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Essa pessoa vai, desculpa o termo, apanhar muito da vida, mas muito da vida. Ai, tomara que não, né? Mas é verdade, acho que quem resiste mais às mudanças, e olha, eu particularmente não sou uma pessoa assim, eu sou muito presa à rotina, não gosto muito, mas tenho dificuldades com certas mudanças. Mas, particularmente, as grandes transformações na minha vida aconteceram em momentos de crise. As coisas boas, as transformações que se tornaram coisas boas aconteceram em momentos de crise. Então, é importante a gente verificar a crise como essa oportunidade da gente fazer alguma coisa diferente, aprender alguma coisa nova, porque hoje a gente ainda vai falar de habilidades, né? Mas adquirir uma nova habilidade, é importante a gente fazer isso também. Ah, estou em crise, ok. E agora? O que eu posso fazer por mim? Esse tipo de postura ajuda durante a crise, ainda mais nesse momento de pandemia, ou como que isso funciona? Olha, tanta coisa que essa mulher fala. A Dani é fogo, a Dani é fogo. Mas eu vou começar pelo que a Dani falou. Vamos lá, quem tem 20 anos, mais ou menos, 30 anos no máximo, é a primeira vez que está vendo... não é o meu caso. Já tô... Abafa o caso. Mas quem tem entre 20 e 30 anos é a primeira crise que está enfrentando no Brasil. É a primeira crise. Uma recessão econômica no auge, e a gente não pode ignorar, porque não dá para ser poliana, né? Um abalo mundial. Quem tem acima de 40, 50 anos, né, que é o meu caso, quase lá nos 50, a gente pelo menos já passou por 3 crises no Brasil. Só para relembrar a garotada, que a gente passou numa época lá do Sarney, década de 80, 90, com uma inflação de 80% em média por mês. 80%. E eu lembro quem eram os antigos falava assim, eu não vou sobreviver, não vai dar. Gente, era uma coisa tão louca da imprevisibilidade do mercado, que não tinha essas coisas de código de barra, eram tipo adesivados os como é que se chama? Né? Os preços. Então a gente ia passando no corredor, o pessoal vinha atrás, colocando o preço, a gente corria para pegar o preço mais em conta. E a gente, emocionalmente, que passou por isso, falava assim, meu Deus, parece que a gente não vai conseguir sair desse atoleiro. E saímos. É interessante observar nas falas dos nossos pais, que eles contam para a gente o quanto que eles deram a volta por cima. Ou o quanto que eles encontraram raça e competência para lidar com isso. Não vou longe, aí você fala assim, caramba, essa mulher está falando de coisa do passado, nada a ver. Então, vamos lá, mais pé no chão, garotada de 20 anos. Quem aí que está me ouvindo já não passou por situações tão adversas que falava assim, não vou resistir. É muito problema. Eu não vou conseguir pagar isso, eu não vou conseguir entrar numa faculdade, não posso, não devo, não consigo, não está nas minhas... Quando você olha, você deu jeito, ou mesmo, vamos supor, pessoas que separaram e falam, nunca mais vou encontrar o amor da minha vida. O que você percebe? Que nesses momentos que parecem que vão quebrar, você tem uma força, e dizem que a melhor forma de você encontrar um verdadeiro marinheiro não é quando o mar está calmo,
É quando o mar né? tá loucura. E aí eu quero te falar essa seguinte frase. O quanto que você vai criar músculo e resistência e força para lidar com isso, o repuxo. Então, não lamenta, porque se você olhar para trás... eu vi um escritor que falou uma coisa muito legal, que por trás de muita desgraça, indiretamente, tem bênçãos. Porque você aprende algo que jamais ia colocar. A gente encontra empreendedores que jamais pensariam que fossem. A gente conhece pessoas que falavam assim, eu vou dar um exemplo, eu falava assim, eu nunca vou falar em público porque eu não sei falar, mas nas situações de crise que fala assim, eu preciso achar um emprego, eu dependo desse emprego, porque senão eu morro de fome, que assim que eu me formei, eu falei, eu preciso de emprego, vamos embora, que seja o que Deus quiser, né? Pelo menos eu sei que eu tenho língua e eu sei que sai som da minha boca, alguma coisa eu vou conseguir. Vamos ver o que dá para fazer com isso que a gente tem, né? Os recursos que a gente tem, é verdade. Os recursos que a gente tem. Você falou uma coisa linda, Dani. Olha só, nós estamos aqui, recursos nossos. A gente tem mania de olhar porque a grama do outro é mais bonita, porque o outro tem mais coisas do que a gente. Caramba, eu já vi gente com uma situação muito difícil fazendo muito mais do que quem tem muito. Né? Mas eu falei isso para uma aluna. Eu falei isso para uma aluna. Inclusive, tem vários alunos aqui, só te cortando um pouco, Gil. Tem a Bruna, Luciene, Ramão, Milena, tem a Isabela, minha teacher, Rodrigo, Jailson, a Cláudia, Rodolfo, mas tem a Marli Lacerda, a Monique, que eu acho que é a Monique de Santa Catarina. Tem bastante prima. Gente. Que legal. E eu lembro que eu falei para uma aluna, sabe, que eu sempre vi gente que tem muito menos condições, e principalmente financeiras, mas que sobra força de vontade, sobra garra, coragem, determinação. Às vezes quem tem tudo na mão não dá valor para aquilo que tem, não entende a importância daquilo que tem. E isso talvez esteja um pouco atrelado à maturidade ou à criação, mas enfim, é algo que todo mundo pode fazer, né? Assim, eu vi gente que não tinha nada para dar certo, nada. E são grandes vitoriosos, grandes vencedores. E tinha gente que tinha tudo e estagnou. Aí eu acho que é a falta de olhar para si mesmo e talvez de entender as próprias qualidades, as próprias aptidões, de se investigar. A gente tem que fazer isso também, né? Tem que procurar recursos. Olhar com amor próprio. Olhar com amor próprio. Falar, o que eu tenho para oferecer? É impossível um ser humano não ter qualidades, não ter questões que podem impactar a vida dos outros. Então, certo. Eu, como estudante do direito, o que eu posso fazer? Como é que eu posso olhar esse mundo ao meu redor? Hoje eu fico muito tocado na pandemia, crises horrorosas dentro dos lares. Sim. Mulheres passando por situações gravíssimas, né? No relacionamento abusivo dentro de casa, filhos, separações, situações tensas. E a gente vê que nesse novo mundo, nesse novo mundo normal aí que estão falando, tem demandas que precisam de você, aluno, que precisam do seu conhecimento que você tem formal, que precisam de você, por isso que eu falo, eu trabalho muito com orientação profissional e orientação de carreira, ou reorientação também. O que eu falo? Ali, junte a sua vocação naquilo que faz. Se você é uma pessoa boa de escuta, ótimo, é o que mais se precisa nos dias atuais, alguém que é ouvido, porque em cima da dor do teu cliente, né, para quem vai advogar, é fundamental.
aquele que tem o dom, a habilidade de comunicar-se. Hoje nunca se foi utilizado tanto o mundo digital. As pessoas estão carentes de informações do direito, por exemplo. E aí você vai falar, ficar quieta, resmungando, vida cruel, a gente tem tantos recursos para auxiliar o próximo, para auxiliar a vizinhança, para se sentir uma pessoa merecedora do avançar da gente. O que me apavora da pandemia, sabe o que é uma coisa? Paralisar-se. Me apavora o paralisar-se. Por que me apavora paralisar? Porque quando eu olho com pavor disso, eu paraliso e eu não encontro meios e formas de sair dessa situação. Aí é onde eu fico preocupado com os acadêmicos, com os alunos, e aí que tá, eu não mudo a pandemia, a doença, as situações que estão ocorrendo à nossa volta, que é lamentável, né? Mas eu mudo a forma com que eu interpreto aquilo que vejo, a forma que eu interpreto. Então, a partir do momento que a gente fala assim, essa poeira vai baixar algum momento? Tem que acontecer, tem que baixar, né? Vai, morrendo, gente. A gente na pior das hipóteses vai demorar ainda, mas vai acabar, né? E a gente vai ressignificar o mundo, mas vai acabar. Sim. Vai ressignificar, gostei dessa palavra, vai acabar. Então, aquela velha história, eu não posso falar assim, abriu as portas, pode tirar a máscara, aí eu vou falar assim, agora eu vou pensar que eu vou retornar os estudos, agora eu vou pensar que eu vou começar a pensar no trabalho que eu vou fazer. Meus queridos, você já tem que sair abrindo a porta, já pegando sua chuteira, sua bola e já jogando, não tem jeito, não dá. É a palavra hoje que é fundamental, é a agilidade e habilidade para lidar com mudança. Você tem que ser muito rápido, né? Porque alguém está na tua frente sempre. A gente não pode esquecer disso. E aí alguém fala assim, não fiz nada nessa pandemia, não li, não fiz isso, não fiz aquilo. Caramba! Tem uma coisa que eu queria muito falar, Dani, se você me permitir. Claro. Hoje a gente fala muito do lifelong learning, né? Que é estudar a vida inteira. A vida inteira. E para estudar a vida inteira, eu acho que tem alguns pilares que são fundamentais para a gente pensar. Eu preciso aprender a aprender. Eu preciso aprender a conhecer em profundidade um assunto. Sempre me pergunto assim, o que está na moda agora? Generalista, especialista? O que a gente tem sentido que as pessoas agora estão buscando mais a especialização. É um momento, parece. Então, tem gente dedicado a determinado assunto, vai lá e foca. Vai lá e vai fazer um Instagram para isso. Vai lá e vai... Só que as pessoas sabem profundamente. Então, isso é muito interessante. Porque você já sabe até o nicho de mercado que você vai proporcionar. Você já sabe muito melhor dessa dimensão. Não que você não possa estudar tudo, não é isso. A faculdade te dá esse leque enorme, generalista, que tem que ser a formação. Mas eu tenho que já ver, em cima das minhas habilidades, o que me interessa mais. Mas, Gil, uma coisa que eu sempre, assim, tento compartilhar com os alunos. Você querer estudar, querer fazer uma faculdade, é um projeto de vida. Não existe, a gente está vivendo um cenário tenebroso, que é essa pandemia, que tudo isso que você falou, a gente não sabe o que vai fazer, não sabe quando vai acabar, ok. Mas nunca vai haver um cenário perfeito, com a trilha sonora perfeita para a gente estudar, para a gente trabalhar, ou para a gente viver o nosso projeto de vida, viver o nosso sonho. A gente vai ter problema financeiro, familiar, de saúde, enfim, uma série de coisas. Cada um, assim, e eu acompanho, às vezes, as peculiaridades da vida dos meus alunos, e eu vejo que eles são muito guerreiros. Eu sei de problemas gravíssimos
que eles falam, não sei como é que eu vou continuar, mas vou, sabe? Eu acho que essa postura diante da vida é que leva a gente para frente, não vai existir o cenário perfeito, não é verdade? A vida é instável completamente, né? Como você falou, inclusive essa sua fala me arrepia, porque é como eu falei, eu também resisto um pouco à mudança, né? Mas a gente precisa entender que não vai... eu quero dizer o seguinte, tem que ser bem delineado o nosso projeto, o nosso objetivo, o nosso plano de vida. Isso ajuda. Muito, muito. É isso que você falou. Eu preciso ter, na realidade, um GPS. Não dá para aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá. Não dá. Eu tô cheia de musiquinha hoje, oh Deus do céu. Mas não, vamos lá. Super, tô adorando. Isso vai fixar os ensinamentos. Tô achando muito doido. Eu tô anotando tudo que você tá falando, viu? Este. Mas vamos lá, eu acho que assim, a principal coisa que vale a pena, eu tenho que olhar como eu estivesse morando nesse futuro. Vou reiterar, eu tenho que já estar morando no futuro, fazendo a partir do meu presente, tá? Eu preciso olhar para frente, para o para-brisa e não para o retrovisor, porque senão me arrebento ali na frente, né? Eu me arrebento. Então, eu acho que a principal coisa que todos nós, eu acho que precisamos nessa história toda, Dani, e sobre esse projeto de vida, a gente ter uma palavra chamada curiosidade. Curiosidade. Que é olhar para esse mercado, a área da minha profissão e falar assim, se eu parar um ano, que impacto isso vai ter para aquilo que eu almejei na minha vida? Eu já tive alunos que no dia da formatura eu não sabia, vários, não foi só um não, que falou, sabe aquele dia que você falou aquela frase, mudou a minha vida, eu não parei. Isso nos orgulha porque você olha na história profissional dessa pessoa, a pessoa cresceu muito. E se ela não tivesse optado por essa minha fala? Será que ela estaria hoje? É uma opção pessoal, né? É pessoal, é um preço a se pagar. É muito importante saber que aonde a gente quer chegar tem sacrifício. Tem ônus e bônus. Toda a vida nossa é um preço a se pagar. E aí eu te pergunto, será que por uma circunstância, a princípio, nebulosa, mas que você olha para aquele futuro, será que não vale a pena olhar com carinho? Será que não vale a pena pensar nas possibilidades? Tem muitas pessoas que sofrem caladas. Elas podem ter apoio de outras pessoas para ajudar no projeto de vida. De algum jeito, eu não sei como. Vem cá, você não tem computador? Eu te empresto computador, aqui tem um sobrando. Vem cá, olha, eu sei que você não está nesse nível, mas eu posso te ajudar com algum trabalho, um freelance, alguma coisa. No passado você já não pintava uma casa, você não quer me ajudar, você não quer isso, você não quer aquilo. Mas a gente tem que compartilhar também, dizendo que a gente precisa de ajuda, né? Isso aí eu tive que aprender na vida, viu? Pedir ajuda. Pedir ajuda. Às vezes você tem um tio, uma tia, um primo, uma prima. Posso ajudar? Posso fazer? Posso acontecer? Eu já vi muito aluno, já que a gente está falando de situações financeiras, eu já vi alunos bancando a faculdade inteira, na época que eu dava aula em São Paulo, vendendo lanche, vendendo docinho, correndo atrás, e com uma gana absurda. E eu quero contar uma coisa para vocês, ninguém sacou disso, talvez. Tem uma história para te contar. Mas você falando aí, tá me passando na mente, assim, os alunos que eu tenho desse jeito. Gente que chega para mim e fala, professora, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou terminar essa faculdade. E eu lembro que no meu primeiro, assim, desde o meu primeiro semestre, eu vendia produto de beleza, eu vendia maquiagem, aí depois, assim, eu fazia freelance, ajudava em decoração de festa, de clube.
eu me virava porque eu queria me formar em direito de qualquer jeito, sabe? Eu não ganhei bolsa, não tinha FIES na época, né? Me formei em 1900 bolinha. Mas, sabe, é porque eu queria fazer direito de qualquer jeito. Meus pais não pagaram nada para mim. Né? E aí, às vezes, a pessoa assim fala, professor, a senhora está falando aí para não desistir, a pessoa não sabe o que é a minha vida. Amado, a minha também, né? Não foi fácil, mas eu acho que eu cheguei até num, né? Eu acho que deu uma coisinha na vida, né, Gil? Eu acho que estão muito bem, não é? Dani, para tudo. Olha essa mulher, o que a gente tem, né? Coordenadora, uma excelente advogada, com toda uma vida acadêmica aí maravilhosa. Mas a gente tem que lembrar que a gente vai ter uma longevidade maior do que os nossos pais, tá? Antigamente, você com 60 anos já estava pendurando a chuteira, falou, já estou aposentado com 50 anos, porque a média expectativa de vida era 60. Hoje a média nossa é quase 80. Uhum. E aí, vamos imaginar que você vai ter 60 anos de trabalho. Né? Muito chão pela frente, né? Muito, você vai morrer trabalhando. Mas que para estar nesse mundo extremamente competitivo que vai estar, porque os recursos vão estar mais escassos, o processo seletivo vai estar poderoso, os concursos públicos também. Eu tenho que ir para cima. Eu tenho que buscar uma graduação, eu tenho que pôr uma pós-graduação, eu tenho que correr e olhar para as minhas vocações ao mesmo tempo. Olha só que parece uma loucura, né? Eu tenho que estar estudando, eu tenho que desenvolver minhas habilidades, eu tenho que olhar para o mercado de trabalho que ele está precisando, que está demandando, que é os olhos de águia, né? Perceber disso e já otimizando. Não, pode falar. Não, eu sei até contar uma história, eu te interrompi, mas pode falar, vai. Não, Dani, imagina, Dani, aqui estamos na conversa. É porque você está falando, assim, eu fico imaginando que a pandemia, né, mudou o mundo todo. E, obviamente, a gente vai encarar um mercado de trabalho diferente, um ambiente escolar, né, um ambiente educacional diferente, não é? A gente pode falar um pouco disso? Como que vai ser esse cenário? Como que tem que ser esse profissional que vai ter destaque, vai se dar bem pós-pandemia? Tem como delinear ou então apontar algumas características que vão ser assim imprescindíveis para essas pessoas, né, terem sucesso na carreira? Boa, eu acho que a principal coisa é aquilo que a gente chama de inteligência emocional. Ou as soft skills, que são as habilidades, as competências emocionais, né? A gente tem, não sei se vocês lembram ou já ouviram falar, as hard skills, o inglês não é grande coisa, mas que é a capacidade técnica, profissional, de formação, de graduação, de qualquer coisa desse tipo, né? Línguas, e as soft skills. A gente tem que ter um equilíbrio. E, Gil, o que seria isso? Uma das coisas que a gente fala, e você falou muito bem, é a capacidade nisso de ser resiliente. Ser uma pessoa resiliente, entre outras coisas, é uma pessoa autocontrolada. Quando a gente fala isso, é uma pessoa que regula as emoções em situações muito difíceis. Ela não é refém das emoções. Ela busca controlar. Como? Aqui comigo, ouçam bem, gente. Estou fazendo isso com a minha família, tá? Minha mãe, principalmente. Aqui comigo, só entra o que eu quero para a minha vida que faz bem. Então, se eu estou falando que uma pessoa autocontrolada busca ter o controle das emoções, busca ter a busca dessas emoções positivas, então eu vou ter que muito bem observar o que eu vejo, o que eu escuto, como eu me relaciono, porque tudo influencia no nosso modo de enxergar o mundo. Se eu estou vendo o mundo catastrófico, o que você está assistindo? O que você está lendo? Como você está, com quem você está conversando?
Se a gente quer sair do atoleiro, eu não posso estar ali junto e segurando a mão do pessoal que está no atoleiro. Eu tenho que olhar para frente e falar, vem cá, você está numa outra perspectiva, me puxa. Senão vão tudo junto, né? Ali a gente vai se afogando mais. Então, quando eu falo desse autocontrole, é começar, primeiro, a rever o que está vindo. De novo, eu reitero, só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Como é que está o teu network? Você tem uma rede social de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, no LinkedIn, no Instagram, no coisa que valha? Tem. Mas se você ficar desempregado, se você precisar de uma ajuda profissional, se você precisar compartilhar um caso que você não está entendendo muito bem no direito, você tem essas pessoas? Você tem essas pessoas que vão somar ao invés de diminuir você? Eu gosto do que você está se alimentando, né? Tanto intelectualmente quanto emocionalmente. Acho que é isso, né? Isso. Esses dias atrás eu comecei a perceber que quando eu estou limpando a casa, eu estou ouvindo podcast, que é um jeito de você ocupar a sua cabeça de forma interessante, rica, e desenvolvendo, porque a nossa vida, como eu falei, precisa de autocontrole. Outra coisa, autoconfiança. E a autoconfiança tem a ver com o senso de valor que a gente coloca na gente, na crença e na capacidade que a gente crê que tem. Só que para isso acontecer, não é do dia para a noite. Ai, você é muito autoconfiante. Mas, gente, para esse profissional, ou para esse estudante, ou para esse que vai entrar na faculdade, o que ele tem que fazer? Experienciar, colocar a mão na massa, se desafiar. Ah, gente, tem um seminário. Eu fiz seminário dentro da educação remota. Eu fiz com os meus alunos. Você está louca? Eu fiz. Primeiro semestre de psicologia. Se tiver alguém aí, ele pode falar. A galera já trabalhou um conteúdo que eu falo que é uma soft skills, que é comunicação. Isso que eu falo. Eu tenho que buscar essa autoconfiança praticando, exercitando, me relacionando com pessoas que vale a pena. Só cuidado, não é puxa-saquismo, não. Isso é tenebroso. Puxa-saquismo não é network. Network é uma relação ganha-ganha. Então, outra coisa interessante também em relação a tudo isso, né, é a questão da eficiência, da proatividade. Será que eu tenho que mandar você fazer alguma coisa? Será que eu tenho que falar, olha, a impressão, muitas vezes, de muitas pessoas que me passam, que são crianças em forma de adultos. Você não me disse isso. Você não falou isso. Não estou sabendo. Já ouvi. Eu faltei. Não estou sabendo, cara. Lá fora, se você der uma bordoada dessa, você está demitido. Não dá para você falar, eu não estou sabendo, não sei. Querido, não, eu quero trabalho hoje. E não dá para demorar, principalmente que trabalha em empresa. O mundo privado, ele é muito ágil, né? Então, olha, eu acho que se tiver uma palavra que possa resumir um pouco de tudo isso que eu estou falando, seja corresponsável pelo seu sucesso, pelo seu crescimento. Não delegue para o outro, para as circunstâncias. Não se desculpe e nem arranje culpados. Não dá mais hora. As pessoas profissionalmente competentes e que você olha assim com admiração, primeira coisa, acho que é uma dica profissional, comece a olhar os mentores seus, as pessoas que você admira profissionalmente, pessoalmente, como pai, como mãe, tem pessoas que a gente admira, como parentes, que eles também são uma fonte inesgotável de valores, de coisas. Posso só acrescentar isso que você está falando, que é para ilustrar. Há muitos anos eu escutei isso. Olha, eu me junto com aqueles que são os melhores do grupo. Não no sentido de bajular, de interesse, mas
essas pessoas que vão me ensinar. E aí, assim, eu sempre falo isso, né? Bom, você lembra do Bruno, né? Meu grande amigo, best. Excelente professor, excelente advogado. Saquei no primeiro dia, já que o Bruno era um excelente... a gente foi fazer mestrado junto. Tipo, falei, gente, esse cara é mó inteligente, tudo. Falei, E aí, lógico, surgiu nossa grande amizade, levei ele para Anhanguera e tudo, e é meu grande parceiro. Quando comecei a advogar, falei, gente, quero saber quem são os feras daqui do Estado. Faz 10 anos que eu advogo. Eu tenho orgulho de dizer assim que eu fui mentoreada por gente com muito mais tempo de advocacia que eu, óbvio, né? Tipo, eu tenho 10 anos, as pessoas têm 30 anos de advocacia. Já tinham muita coisa para me ensinar, mas que me trataram assim, de igual para igual. Eu falei, olha, eu não sei o que você quer que eu faça para você me ensinar o que você sabe. E eu continuo com essa mesma postura de me juntar com os melhores e de aprender com os melhores e com aqueles que já estão bem mais na minha frente. Eu falo para os meus alunos, identifica quem que é o mais estudioso aqui dentro dessa sala e gruda nele, porque é essa pessoa que vai te chamar para estudar, que vai te chamar que vai te puxar para cima, para crescer. Porque gente para reclamar, para ver defeito, para terceirizar a culpa, isso aí é a coisa mais fácil. Agora, a gente que fala, e aí, vamos estudar comigo? Na faculdade, que é uma grande amiga minha até hoje, eu estudava de madrugada com a Daniele, que é uma advogada, grande advogada, foi docente também. Sabe, a gente fazia coisas assim, a gente ia para as baladas junto, mas a gente estudava muito, muito. E a Dani, ela era alguém que precisava muito. Os pais moravam no Paraná, eu morava com os meus pais, né? Mas ela falava, eu preciso ser alguém na vida. Eu falei, mas aqui que eu grudo, então. Porque eu também preciso. Sabe? Com gente que tem as mesmas necessidades e que tem o mesmo propósito. Você fazer esse tipo de parceria vale ouro, né? Nossa, que você falou a coisa mais linda. Nossa, mas tanta coisa boa que você fala que a gente fica pensando aqui em milhões de coisas. Você é a soma das 5, 6 pessoas que você convive mais. É verdade, sempre escuto isso. É verdade. É um pesquisador que fala tanto qualidades como defeitos. E aí a pergunta que não quer calar. Olha para dentro de você e pensa nessas 5, 6 pessoas que você convive. É esse espelho que você quer para o seu futuro? É isso, essas pessoas somam ou te diminuem. Verdade. Porque nessa situação que a gente está vivendo, é muito importante a gente estar cercado também de pessoas perseverantes, resilientes, esperançosas e otimistas. Acho que é o motor que nos coisa. Mas lembre-se que quando você se junta aos bons, como a Dani se juntou, e ela é uma das boas também, você tem que fazer uma troca. Porque senão você é chupinho, é aquela coisa assim, é o parasita que vai lá e o povo não tolera. Porque as pessoas boas falam assim, um dia eu te chamei, mas você não correspondeu. Né? Então, aquela velha história, você tem que se sobressair. E aí não é uma questão, gente, de pensar só em dinheiro, não é isso. É de orgulho. É de orgulho e olhar e falar, consegui. Tem pais que anseiam também a sua formatura. Tem pais que não tiveram oportunidade de ter um ensino superior. A nossa sociedade, infelizmente, ela é muito ligada à profissão. Antigamente, eu morei em cidade pequena, sou de Santa Catarina, do litoral, na época, Itapema era uma cidade muito pequena, cresceu muito, que é litorânea. E quando as pessoas perguntavam quem eu era, as pessoas, filho de fulano, de Beltrano, né, da Maria Elisa, do Marlos, todo mundo me conhecia. Hoje as cidades cresceram e perguntam, quem é a Daniela? A Daniela é advogada, vem a profissão em primeiro lugar, né? Vem a posição social que a gente ocupa por uma ocupação, porque
3/4 da nossa vida, ou uma grande parte da nossa vida, é estar trabalhando. E aí, esse ofício, esse trabalho, que não necessariamente é de carteira assinada, porque isso aqui está acabando, essa coisa toda aí, né? Dessas coisas formais estão acabando, mas é aquela velha história, você tem que ter algo que seja um propósito de vida. A Dani falou de forma belíssima. Qual é o teu propósito de vida? Para que você nasceu e para que você está estudando? Para que você está trabalhando? Tem pessoas hoje deprimidas porque não sabem me responder isso. E tem Por que você trabalha nisso? Por que você estuda nisso? Por que você se formou nisso? Por que você... Não sei. E é dolorido, Dani. É dolorido, porque tem gente que talvez esteja nessa situação. E o que a gente pede é o seguinte: concentra. Eu vou contar essa história muito interessante. Eu já atendi uma advogada que se formou. E ela não deu muito certo nos escritórios. Por quê? O jeito dela trabalhar era muito diferente dos demais. Ela não era uma pessoa extrovertida. Era introvertida. E ela gostava de ficar atrás dos bastidores. E ela sofria porque eles enfiavam ela para frente do negócio. Ela cada vez entrava em pânico e ansiedade e ela travava. E trabalhando com ela, ela falou: não é isso que eu gosto. Eu sou uma pessoa dos detalhes, sou uma pessoa muito minuciosa, sou uma pessoa que não gosta de me expor, mas eu gosto de pesquisar e resolver problemas lá atrás. Sim. E ela está buscando isso. E o propósito de vida dela é realmente ajudar pessoas, mas fazer um trabalho da qual ela se sinta emocionalmente bem. Porque não adianta a gente forçar uma coisa que não é. É triste isso. Às vezes a gente vai na maré, às vezes. Quais são as nossas aptidões, né? E na advocacia existe, é muito bem delineado. É advogado que é advogado de audiência, que arrebenta, mas que não tem facilidade de escrever. E tem outros que servem para ficar dentro do escritório e são, assim, imbatíveis. Eu acho que tanto quem está buscando uma colocação no mercado e quem está empregando essas pessoas tem que ter essa habilidade, né? De falar, não, sou bom, é bom nisso, não é bom naquilo. Gil, eu queria só que você comentasse aqui, a Jéssica, ela falou assim, é bem isso, a pessoa acha que ajuda, mas está aí só sugando dessa questão de se juntar com os bons. E aí, o Eduardo, ele falou assim, quais as vantagens e desvantagens de trabalhos em grupo na faculdade? Como que os alunos podem desenvolver essa relação saudável de ajuda mútua e construção de conhecimento em conjunto com seus parceiros? Porque não pode ser o que você disse, um parasitismo, né? Mas, por exemplo, eu estou chegando agora num grupo de gente que sabe mais do que eu, né? Como que essa relação pode ser saudável? O que eu posso oferecer? Como que isso pode se desenvolver tanto dentro do ambiente acadêmico quanto do ambiente corporativo? Eu acho que a principal coisa é as pessoas têm que conhecer umas às outras bem. Isso é o primeiro estágio. Segunda coisa, cada um tem sua competência. E às vezes existe um líder no grupo que se apresenta, e se ele for bom, ele consegue, essa aqui escreve muito bem, essa aqui é muito detalhista na BNT, vai ajeitando as coisas, esse aqui é um excelente comunicador, vamos colocar ele lá na frente do negócio, esse aqui manja muito bem de apresentação no PowerPoint, aquela lá vai fazer entrevista com um advogado fulano de tal para a gente fazer um trabalho e falar um pouco da prática. Sei lá. Eu faço isso muito com os alunos. Galera, eu não sei quem se entende no quê, mas eu vou pedir para vocês pegarem as competências que eu estou descrevendo e verificar. E distribuir tarefa. Se não deu certo em uma dessas pessoas, aí eu falo para meus alunos, eles vêm contar para mim, Gil, fulano de tal, grudou, eu dividi, não sei o quê. Aí eu olho para a carinha dela e falo assim, você já falou sobre essa situação com ele? Você já marcou com ele? Já fez tudo? Já. Nunca mais chame. Não dá para chamar. E essa pessoa vai fechando as portas para ele, porque ele não vai tendo grupo.
E aí eu falo, não deixe carona. Se você fez todas as possibilidades, conversou, porque tem gente que reclama, mas também não pede ajuda. Tem líderes que dizem que são líderes, mas catam tudo e quer fazer tudo e depois fala, ai, vocês não me ajudaram, mas fez tudo. Mas queria fazer tudo, né? Queria centralizar, né? Sei como é que é. Mas aí é essa coisa da sensibilidade do líder e da equipe de falar, olha, eu gosto de trabalhar mais nisso, vamos fazer isso, fulano, ciclano. E aí, assim, né, profissionalmente a gente não é bom em tudo. É bom admitir isso, né? Para que vida, né? Na vida a gente não é bom em tudo, assim, né? É tão gostoso de saber e nos liberta, viu, gente? Eu quero uma coisa falar para vocês, nos liberta quando a gente sabe no que tem fortaleza e no que a gente é ruim do negócio. Não paga para ver, né? E a gente tem que se livrar do perfeccionismo, tem que saber dizer não, estabelecer limites, né, Gil? Isso salva a gente de um monte de encrenca. Eu acho que você falou uma coisa muito legal. A gente está numa sociedade, principalmente no pós-pandemia, que o excesso de trabalho vai triplicar. Isso é uma grande verdade, já está acontecendo. Existe um sociólogo que fala que nós estamos na sociedade do cansaço. Se você repara, a sociedade do cansaço, ele denominou isso. E realmente, a gente está muito cansado. Por isso que a gente tem que ter recursos emocionais, como a Dani falou, ser assertivo. Olha, eu posso até aqui, né? Porque eu estou fazendo outro serviço, mas quando eu terminar isso, eu te ajudo, etc. Porque a nossa vida também é de colaboração. Um ajuda o outro ajuda um. Principalmente se está em equipe, em qualquer coisa, né? Saber dizer não, saber se posicionar, saber se vender. Olha que louco isso! Quem não mostra serviço é complicado, porque às vezes as pessoas acham que você não faz nada. E é interessante mostrar, é interessante ser lembrado, é interessante comentar, dividir, fazer projetos. Dani, tem muitos estudantes seus que sempre estão fazendo estágio aí, fora a rotina comum da faculdade, né? Sim, sim. Se ofereça, vai lá, oferte serviço, olha, eu estou atrás de um trabalho, quero fazer esse negócio, quero ter essa experiência. Eu acompanhei, eu morei numa cidade que tinha a USP, tá? No interior de São Paulo. O que eu via dos meus pacientes que faziam USP? Que nas férias eles não descansavam, esses alunos da USP, eles não descansavam. Eles iam fazer estágios na sua cidade que a família, porque eles geralmente eram de outros estados, que a sua família mora. Já combinava meses antes de fazer estágio de férias. Não parava, porque o mercado te exige também um outro detalhe, é que você tem experiência. Aí você fala, cara, eu recém-formei, o que eu vou falar para esse escritório? Por isso que eu falo, começa a antecipar, começa a se oferecer, começa a estudar e tem trabalhos remotos. Esses dias atrás, uma grande advogada numa live lá de São Paulo, fazendo trabalho remoto, toda a equipe dela, ela nunca sonhou de ter o escritório dela se transformar em remoto. Tudo remoto. Essa é uma realidade que tem que aceitar. E eu vou falar uma coisa para você. Eu sou psicóloga e faço terapia online. E o que achei interessante? É incrível. E me adaptei. Eu falei, gente, e o pessoal não quer voltar mais no presencial, a maioria. Mas, Gil, deixa eu só comentar isso que você está falando. Nós, advogados, eu lembro quando eu comecei a advogar, foi bem nessa época de transição do processo físico para o processo digital. A gente não achava que ia dar certo, mas está dando. E facilitou quando funciona, né? Porque às vezes o sistema cai, natural, mas quando funciona, ajuda muito a vida do advogado. Era uma realidade que a gente jamais imaginou viver, que a geração que veio antes da nossa imaginou viver. Uma outra coisa, se você dissesse há 8 anos, por exemplo, vai haver, daqui a 8 anos vai existir banco digital. Imagina, banco digital, você fazer movimentação bancária pela internet. Agora está aí Nubank, está aí uma série
de empresas no mercado provando isso. A gente sempre teve muita resistência e preconceito com o ensino à distância, né? O EAD ou então aulas remotas. Bom, foi isso que salvou o semestre dos nossos alunos. As universidades públicas ainda estão vendo como é que, né, ou começaram agora. Linda! Nós entregamos o semestre no prazo, né? Eles não vão perder. E teve gente que daí tá até falando, mas no próximo semestre não voltar, eu vou parar, né? Mas é o que você falou no começo, um semestre vai fazer diferença na vida da pessoa, não é verdade? Então a gente precisa surfar nessa onda. A gente também, nós professores, terminamos uma semana como professores presenciais, começamos uma outra semana, logo em seguida, como professores remotos. A gente não acertou sempre, mas a gente, pelo menos assim, ali na Anhanguera, e eu e os meus professores, a gente falou, nós vamos fazer o melhor que dá para fazer, né? Porque o nosso compromisso continua. Então, é importante a gente... e aí, o que eu queria concluir, você falou de todas essas aptidões, né, que vão ser necessárias no mercado de trabalho, mas isso tudo já pode ser desenvolvido dentro da faculdade, inclusive as soft skills, não é verdade? Você falou, nossa, eu adorei a sua fala, o pessoal vai fazer estágio. Corre! Né? A desenvolver essas habilidades dentro da faculdade, é um ambiente propício para isso, não é? É isso que você falou. Eu olho para o aluno no primeiro semestre, fica até assim para mim, né? Eu sou professora do primeiro semestre e dos últimos. Eu olho para a cara deles e eu falo assim, um bom profissional já começa no primeiro semestre. Verdade. Ele não vai ser bom profissional lá no final. É no primeiro dia, no segundo dia, da tarefa ele realiza, ele questiona, ele pesquisa, ele tem posição ética, tá? A gente fica de olho, porque assim, existe uma estatística que fala, né, X porcentagem de alunos serão grandes profissionais, né, durante todo o processo. Todo mundo tem oportunidades, mas é claro, alguns vão se sobressair. E quem é que sobressai? Aqueles que já no começo começam a executar o seu plano. Eu tenho alunos escalabrosos, no sentido positivo, que está no primeiro ou terceiro semestre, já estão se vendo lá. Já estão fazendo estágio naquela área, já estão conversando com profissionais daquela área, já estão se oportunizando. Esse povo, gente, não perde... O espertão, ele não perde tempo. Ele está com um olho aqui e olho lá, olho aqui e olho lá. Porque na hora que ele se formar, ele fala, eu já sei o que fazer. Mas se desenvolve ali. Deixa eu contar uma coisa que vocês estão esquecendo. Os próprios colegas de trabalho, de faculdade, podem ser o seu futuro chefe. Por que não? Empregador, né? Às vezes. Empregador, né? Pode ser o seu empregador. Sua professora, eu falo para os alunos, trate bem nós, hein? Porque o que acostuma? O pessoal liga para a gente. Por favor, você tem uma indicação de um aluno, um egresso seu para me indicar? Nossa! Ou algum aluno para fazer estágio? Porque às vezes, gente, não pense que as seleções, elas são assim, às vezes a indicação, não que você vai colocar o aluno lá dentro, mas a indicação já eles olham diferenciado, porque ela conhece quem está encaminhando, vamos levar para o processo seletivo então, né? Então, ainda mais eu, né? Todo mundo sabe que eu sou chatíssima de exigente. Então, se eu indico alguém, é porque eu super confio e endosso, né? Olha, já isso aconteceu, inclusive uma psicóloga, que é professora lá da Anhanguera também, ela falou, veio uma aluna sua para uma entrevista de emprego. Como é que ela é? Eu falei, excelente aluna, muito esforçada. É uma pessoa humilde, inclusive financeiramente, mas é muito esforçada, mais do que muita gente. Ela falou, nossa, que bom você tá falando isso. Eu falei, não, pode contratar. Eu assino embaixo. Porque é isso que você falou, o professor saca aluno desde o primeiro semestre. Não quer dizer
Não quer dizer que a pessoa que começou mal não vai dar certo nunca. Sim, mas vai ter muito mais trabalho, né, para poder entrar no prumo, não é? Aí você falou, não desanima quem levou aí meio que pega firme. Tem uma palavra que virou modismo, né? Mas eu vou trazer ela aqui, né? Protagonismo. Já ouviu essa palavra? Mas todo mundo fala, você é protagonista da sua história. Resumindo, assuma as rédeas da sua vida. Seja responsável pela sua vida. Dê um propósito para a sua vida. Impacte o coletivo do que você tem talento. Busque aquilo chamado autorrealização. Cara, a coisa melhor do mundo é você amar o que faz. Verdade. Não é trabalhoso, não é cansativo. Não, claro, cansaço nós temos. Mas sabe aquela coisa que você não vê o tempo passar, o estudo acontecer? Encontre essas razões. Todo esse perrengue que você está passando, aluno, você ainda vai rir muito, vai levar na leveza, vai contar para os seus filhos e netos toda essa história de ficar estudando em casa. E eu vou confessar uma palhaçada, mas tem maior conforto que você ficar em casa, no seu sofá, na sua cama, no seu isso. E eu fico com inveja dos alunos, porque a maioria lá está comendo, está bebendo, tem gente tomando os meninos, mas estão lá, né, no seu conforto, evitando até de uma situação grave que a gente está de pandemia, que eu sei que Dourados não está fácil. Então, que a gente aceite, né? Não adianta bater pezinho e falar eu quero. Ou eu falo, eu vou parar. E é engraçado, tem gente que fala com gosto. Eu vou parar a faculdade. Aí a gente olha, coitado, né? Se pode não parar, continua, porque você vai se atrasar, né? Você vai lá, segue firme, chorando, mas vai. Ô, Gil, mas assim, não dá para ignorar, e até assim, quero já ver o comentário aqui, falando do comentário da Cláudia para você, Cláudia Velasco, minha aluna, excelente aluna. Beijo, viu, Cláudia? Esses tempos tão difíceis estão nos deixando cansados e desmotivados. Normal, né? Natural. Normal. Saber filtrar o essencial já é um começo e estar aberto para as novas possibilidades, não é? Que linda menina! Que garota espetacular! É isso que é legal, ter consciência. A gente não pode ter uma vida de poliana, né? Ter consciência me cansa, me esgota. A gente só tem que pensar assim, quero praticidade. Como é que eu resolvo toda o que mais me cansa na minha agenda? O que eu estou enrolando? Outra coisa. Soft skills, uma delas é saiba administrar seu tempo. Saiba administrar seu tempo. Essa aí é a melhor. Agenda. Tipo, quanto tempo você passa nas redes sociais? Cara, isso aqui é maravilhoso, mas é perdição, né? Você fala assim, então, uma vez... Eu estou fazendo isso. Uma vez por dia eu vejo notícias no meu celular e no começo da manhã, café da manhã, assisto CNN. Estou agora com esse hábito, virou. Tomando cafezinho, assistindo notícias. Mas e durante o dia, quais são os compromissos? Lista. Tem um tempo para atividade física, tem um tempo para você, sei lá, se coçar um pouco, claro. A gente também não pode ser uma máquina de trabalho, pelo amor de Deus, né? Mas aqui atrás, naquilo que é produtivo, né? Naquilo que dá certo. Comprei para mim, aqui atrás tem um flautão aqui, eu comprei nessa pandemia para tocar. E é um instrumento que é diferente da flauta doce, essa é contralto. Então, tem hora que eu estou estressada, eu vou tocar minha flauta. Outros vão fazer isso, outros vão... sei lá o que, cada um faz o que quiser. Mas a gente tem que ter prazeres também, né? Se presentear um momento de lazer. Alguns gostam de plantar, outros isso, outros gostam de fazer comida. Que coisa melhor do que fazer comida. Mas comer é melhor do que fazer comida. Eu também acho, mas tem gente que gosta de me chamar. Agora não dá, né? Convidar para comer. Minha filha, lá em casa eu tô quase fazendo pão já, acredita? Comprei até o fermento biológico para fazer pão. Eu devo estar ficando bem louco
mesmo. Tô precisando fazer, tô pensando em fazer pão, mas pensa, você fica meio com um tempo diferente, mas o que eu posso fazer aqui, né? Mas você sabe disso que você está falando, eu estava até comentando com a Cláudia, eu e a Cláudia a gente se comunica às vezes para trocar figurinha de livro. Ai, tô lendo esse, ai, tô lendo aquele. Tô lendo livro que estava parado na minha estante há muito tempo. Falei, não, vamos ler, né? Vou aqui me alimentar de coisa importante, né? De coisa que vai me acrescentar, não é? A gente precisa estar pisando em terra firme, né? Num solo, que nem aquela passagem bíblica, né? Onde é que você está edificando a sua casa? Na areia, né? Na pedra, onde? Né? Porque tempestade vai vir, né, Gil? Sempre vem. Sim, sim. Com certeza. Mas são coisas assim incríveis que nós temos que levar com carinho. E tem uma notícia que sempre me pergunto: o direito, como é que vai ser o direito, o futuro do direito, como é que é? Essa pergunta eu vou falar, uma coisa muito interessante. A gente está redesenhando nossas profissões. Está redesenhando. A gente está caminhando com uma coisa. Eu fiz uma pesquisa, vou contar para vocês acho que devem saber, mas compliance, já ouviram falar, né? Do quê? Compliance, isso? Claro. Compliance, agora tem um lance, uma nova profissão aí, que é compliance na inteligência artificial. Vocês imaginaram isso? Compliance da inteligência artificial é novo, uma profissão nova. Como assim, Gil? Não entendi nada. Vamos imaginar que eu tenho um carro elétrico, com aquele tudo que o próprio carro, como se fosse um motorista particular, né, entre aspas. Está lá, está me servindo, eu estou lá no curso, e de repente uma criança vai em frente e arrebenta no carro, etc. e tal, que estava lá programado, né? Eu vou ter que acionar um advogado, etc. e tal, para estar trabalhando com toda essa situação de dados e algoritmos de inteligência artificial, para intervir nisso, para discutir sobre isso. Eu sei que é muito novo. Até tem na nossa área também da psicologia, talvez nem psicólogo saiba disso, que vão ter treinadores da empatia. Para quê? Para trabalhar com as máquinas de inteligência artificial, para modular comportamento das máquinas, tom de voz das máquinas, para assemelhar ao ser humano. Quer dizer, o que eu estou falando é que nós vamos estar junto com a matemática, com a tecnologia, com a psicologia, com o direito. Não dá mais para a gente segmentar as profissões. A gente vai convergir com várias áreas. Por isso que eu falo assim, estude um pouquinho, vai pegar um livro de psicologia, vai pegar um livro, né, de sociologia, para entender, fazer essa leitura de quais são as demandas que vão exigir. Então, o advogado vai estar junto com a inteligência artificial, ajudando a inteligência artificial a tomada de decisões, né, das melhores formas possíveis. É bem complicado isso, vocês entendem mais, mas anota aí, compliance de inteligência artificial do direito. É uma coisa nova. É o que você falou, a gente vai ver, assim, essa nova formatação, né, das profissões. Eu lembro que até antes da pandemia, no meu WhatsApp estava lá, não faço consulta por WhatsApp. Não faço. Só pessoalmente. Aí eu mudei, eu falei, faz consulta por WhatsApp, sim, só mandar o comprovante de depósito do valor da consulta. Porque a gente teve que aprender a trabalhar fazendo videochamada, né? Inclusive, eu fui contratada para trabalhar na Anhanguera por videochamada. Eu estava lá na Irlanda, né? E eu fui contratada para isso, desse jeito. Os médicos tinham, os próprios psicólogos, né? Muitos tinham muito receio e resistência, né? A sessões pela internet. Agora, normalíssimo. Os médicos estão atuando através da internet. Então, tipo assim, eu penso que quem ainda acha que é válido resistir a esse modelo, ou ficar, não quero que seja assim, vai ficar para trás. Gil, mas a gente não quer que ninguém fique para trás. Então, assim, nós já estamos com 1h10, a gente está precisando encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar ainda, a hora é agora, que a gente já vai finalizar. Mas uma coisa que eu queria que você
falar para os meus alunos, para os seus alunos que estão assistindo, para aqueles que ainda vão assistir. Tem um semestre chegando aí. Tem um novo semestre chegando. Parar é uma boa opção? Ok, decidi que vou continuar. Como que tem que ser a postura dessa pessoa que decidiu dar prosseguimento ao seu projeto? E aí, isso é o foco no acadêmico. A gente falou muito do mercado de trabalho também. Mas, assim, porque é como falaram, tem muita gente que está sem esperança, que está desmotivado, que está deprimido. E precisa ter um pouco, né, de gás para poder continuar. Parar é uma opção, se não é, como a gente tem que prosseguir daqui para frente até isso tudo se normalizar ou até a gente encarar esse novo normal? Então, eu acho que a principal coisa que a gente pode estar fazendo é, primeiro, a gente se motiva quando a gente vê motivos para caminhar. E cada um tem os seus motivos, o que deseja, né? Então, eu peço sempre para que as pessoas mentalizem o seu futuro até o final da formatura e depois da formatura. Porque, às vezes, o momento presente é como se fosse um carro com neblina. Você não enxerga muito à frente, pelos seus olhos naturais, né? Pelos seus olhos naturais, você não enxerga muito à frente. Mas é importante a gente olhar o que deseja. E no período que estiver estudando, você fala, olha, a situação é essa, então vamos lá, o que eu tenho que começar a fazer? Eu percebo, pela minha experiência, que muitos alunos não entram quando o professor está ao vivo. Isso é uma falha muito grande. Sabe por quê? Você deixa de fazer uma pergunta, você deixa de envolver no time certo daquele calor da discussão ou do debate. Você vendo a gravação, não tem a mesma energia, não tem esse envolvimento do que acontece. Às vezes o aluno, se é mais visual, que ele possa pegar o caderno, anotar, fazer anotação, fazer seus rabiscos, suas canetas, como se estivesse na sala de aula. Quem é auditivo, preste, então, atenção na tela. Eu sei que é difícil, às vezes, conciliar a casa com todo mundo, mas naquele dia, olha, a mãe está estudando, a irmã está estudando, deixa eu aqui me focar, sabe? Põe o fone de ouvido, manda ver, sabe? E aquela velha história, um segura na mão do outro, né? Literalmente, os colegas, façam um grupo de estudo. Teve alunos meus, imagina fazer seminário, eles faziam webconferência entre eles do grupo. Olha que articulado. Eu falo para os alunos, não existe impedimento quando o nosso cérebro trabalha a favor do teu crescimento. Não existe impedimento. A cabeça nossa, a gente tem que pensar que a nossa cabeça é engenhosa. Por que a gente é esperto quando a gente tem alguns nossos interesses? Já repararam? Tem gente aí que já pensou, conheceu alguém só de vista, mas você deu um jeito para se aproximar dessa pessoa, arranjou meios. Por que você não faz para os estudos? Arranjar meios para otimizar o teu conhecimento, de aproximar, de tomar posse disso daí. Né? E assistir o YouTube para acompanhar, um livro, uma coisa, para não ficar também só essa coisa da sala de aula, né? A gente tem que se alimentar muito mais, né? A gente dá o esboço, a gente dá os caminhos das pedras, mas quem vai fazer e acontecer é você, aluno, né? Vai ser você. Não tem universidade que vai formar um bom profissional, é a pessoa que se torna um bom profissional, né? É verdade, e parar não é uma opção, né? Eu falo, gente, não. Tem que fazer o certo até dar certo. Quando que eu vou parar, professora? A hora que deu certo. Sabe o que eu vejo também? Deixa eu só pegar esse exemplo. Teve alunos, é por isso que eu falo que a oportunidade às vezes é uma. Teve alunos que falaram assim, eu não vou fazer licenciatura, porque eu não vou precisar. Acabaram se formando no primeiro semestre, o que é concurso para professor com licenciatura, que é receber tantos de um projeto. Por que eu não fiz? Por que eu não peguei? As pessoas também não pensam nisso. Pensam só a curto prazo. Às vezes é importante. Então, pega todas as oportunidades. Vou fazer. Vou estudar. Não vou parar no semestre. Porque no semestre que vem alguém te chama. E aí ele fala... eu não terminei aquela disciplina.
Se pudesse voltar atrás. É isso aí. É verdade. E eu falo assim, né, para os meus alunos, você vai entendendo, tudo bem, acha que tem que parar esse semestre porque tá essa confusão toda, você vai entender a importância dele quando você disputar uma vaga de trabalho, quando você disputar um cargo público, né, num concurso, quando você for disputar um estágio. Então, gente, não é o momento, né, de parar, é o momento de você olhar para você, diante de tudo isso que a gente conversou, né, Gil, de entender de onde você está vindo e para onde que você vai. E sonhar, né? Eu falo para eles que eles têm que sonhar, eles têm que sonhar alto, eles têm que sonhar mesmo. Visualizar, exatamente. Tem uma pergunta aqui, Jéssica Cardoso, minha aluna também, esforçadíssima. Beijo, Jéssica. Beijo, Suli. Beijo, Luciene. Cadê meus alunos? Eu tô ouvindo eles aí. Não sei. Mas assim, tem a Jéssica perguntando: tem um método para adquirir autoconfiança? Ótimo. Eu também quero saber. Tá. Eu acho que essa questão de autoconfiança é fazendo pequenas coisas. A gente tem mania de falar assim, isso aqui é muito difícil para mim. Corte em pedaços as coisas que vai fazer, pequenos objetivos, para começar a se sentir confiante. Do tipo assim, vou dar um exemplo, né? Eu acho que eu não sei falar em público, eu não me sinto confiante. Faça pequenas falas, converse, por exemplo, com os dois familiares. E a autoconfiança vem de prática, de exercício. Ele não é estabelecido do nada. Então, aquela velha história, é o que eu falei para os alunos. Tem seminário? Vai. Eu fui a pessoa contra-exemplo disso. Eu me afugentava e não tinha autoconfiança em mim, achava que não era boa. Como é que você vai achar que não é boa quando você não treina, não ensaia? E às vezes são vários ensaios. Sim. Então, a autoconfiança. E também ter autocompaixão. Essa palavra é nova agora, né? Autocompaixão. É olhar com carinho o potencial que a gente tem. Quando eu pergunto assim para você, me dá 10 qualidades suas, a maioria não vai lembrar. Agora, falar 10 defeitos, enche rapidinho. Então, se você também... A gente sabe dizer as qualidades dos outros, e a gente é muito gentil com os outros, muito empático e carinhoso com os outros, mas não consegue ser com a gente mesmo, né? Então, para de ser o pior inimigo. Começa a se valorizar, amar-se, falar, olha, até que eu fui bem. Uma coisa que as pessoas não têm mania de comemorar pequenas coisinhas. Eu tenho. Tipo assim, vai acabar a live, já terminou, que bom e tal. Não, o mestrado, quando eu terminei, gente, eu e o Bruno, e a nossa turma, nós comemoramos umas 10 vezes. Vamos comemorar o mestrado? Tipo, Dani, a gente já comemorou umas 5, 6 vezes. Não, mas tá pouco, vamos comemorar mais. Quando eu mudei para minha casa, que eu fui morar sozinha, eu inaugurei minha casa umas 15 vezes, sabe? Porque isso que você falou é muito importante. Isso é bíblico, inclusive, sabia? Isso é bíblico. Deus mandava lá o povo de Israel comemorar tudo. A colheita, nascimento de criança, tudo. Comemorar é um ato divino. Porque aí você está adquirindo, eu aqui ensinando, né? Porque aí é muito bom. Porque assim você vai adquirindo autoconfiança. Gente, eu sempre falo, olha, não espere ser dias glamurosos numa faculdade. Você fazer um ensino superior é uma trajetória muito espinhosa, mas você tem que se formar e você tem que participar da formatura e você tem que celebrar porque você merece finalizar aquilo ali bem. Eu consegui. Não é assim? Não é para isso que funcionam as comemorações? E aí vem uma coisa também que eu vou pegar o gancho dessa tua aluna. Depois ela pode perguntar se isso ficou claro. Mas a primeira coisa muito importante é positividade. E essa positividade junto com a autoconfiança pode ser treinada. Eu vou dar uma dica para vocês. Todo dia, antes de dormir, você vai pensar no que você é grata.
O que é ser grata na sua vida? A gente olha muito para a escassez. E a gente está na hora de olhar pelas coisas que são plenas, que são boas, né? Graças a Deus, a maioria que talvez esteja nos ouvindo não está com Covid, né? Pelo menos que saiba, não está, espero. Então, quer dizer, ser grato, porque aí você vai olhando as coisas que estão dando certo, você vai olhando com mais amor, você vai ficando encorajado, você vai ficando respeitoso com a sua própria trajetória, você vai ficando, sabe? E não negativo, e não reclamão, e não temeroso. A gente tem que fazer uma reengenharia no nosso cérebro, implantar um software, né? Eu vou implantar. Mas só que isso daí, gente, só relembrando, é com muita disciplina e foco. No começo vai cansar muito. Você fala, caramba, tá difícil achar 3, caramba, né? Eu tempos atrás, aqui nesse meu armário tem um monte de coisa, eu ganhei de uma aluna o pote da gratidão. Então, todo dia colocar 3 coisinhas da gratidão. No final do ano a gente olha e fala, que boas venturanças tem a minha vida, né? Que coisa incrível. Eu faço isso todo ano. Você abriu. Só explicando direitinho para quem está assistindo a gente. Eu peguei um pote, deve ser isso que a Gil está falando também, um pote, todo dia eu coloco um motivo de gratidão lá dentro, pego um post-it e escrevo, hoje conversei com a Gil, coloco lá. No final do ano, você vê que você é tão bem-aventurado, que você é tão feliz, que você é tão abençoado, eu não chamo isso de sorte, né? Mas que você tem tanta coisa para agradecer. Quando você vai desembrulhando aqueles papéis e fala, cara, isso aqui aconteceu. Nossa, é outra vida. Se tem uma prática que dá certo na vida, é isso. O potinho da gratidão. Gente, façam. Isso é uma outra coisa legal também que eu já fiz com uma amiga minha. Eu falei 365 frases boas, positivas para ela e dei de presente para ela de aniversário. Para ela entender, né, para ela abrir um por dia e ver como que ela era, né, como que ela é maravilhosa. Você falou, nossa, você mudou minha vida. Só que a gente às vezes tem que fazer isso com a gente também, né, Gil? Ser melhor amiga ou amigo, né, da gente. Porque se você não acreditar nisso, quem vai acreditar? Quem vai te olhar com respeito e admiração? Ninguém. E aí você fala, ai, que mundo cruel, ninguém me ama. Você não se ama. Você também não se ama, né? Bom, eu acho que a gente respondeu a pergunta da Jéssica. Jéssica, um beijo. Jéssica escreveu, realmente, comemorei muito esse semestre. Nossa, olha, o fim desse semestre nunca foi tão celebrado. O Jailson Cavalcante, ele falou assim... Como a professora ressaltou, funciona muito bem estudando com material, anotando para depois pesquisar a fundo, anotando artigos. Ó, isso aqui é técnica, é método, é você encontrar o jeito que você aprende, não é verdade? Isso. E sempre buscando, né, métodos novos, né, para você poder... Josefa também é aluna minha, uma graça. Um beijo, Josefa. Gostando muito. Olha, pessoal, gostou, viu, Gil? Muito bacana as explanações. Rodrigo Dutra. Enfim, teve bastante comentário positivo aqui. Eu achei fantástico também. Gil, a gente tem muita coisa para conversar. A gente passaria aqui umas 4 horas, né? Conversando no mínimo. Ainda mais nós duas, né? Ixi, tagarelas! Eu queria, assim, antes da gente finalizar, te agradecer de todo o meu coração por você aceitar participar dessa live. Nossa, isso foi uma feijoada pesadíssima de informação, motivação. Isso foi um alimento sólido mesmo. E para mim, confesso que fiquei emocionada aqui em vários momentos dessa live. Porque você me fez lembrar como que vale a pena a gente lutar por aquilo que a gente deseja, por aquilo que a gente realmente acredita, né? E assim, você ter um diploma, você concluir uma faculdade, é algo assim que realmente te torna uma pessoa diferenciada, um vencedor,
né? E eu acho que o pessoal sai bastante mais motivado dessa nossa live também. Tomara que muito mais gente, né, assista. Então, eu te agradeço de todo o coração que você participou com a gente. Obrigado por compartilhar sua vida também, né? Compartilhando coisas pessoais. E eu quero te chamar já quando a gente voltar para presencialidade para você vir dar uma palestra aqui para os meus alunos, porque eles merecem te conhecer. Merecem. Que honra! Ó, né? Escuta, quem ouviu aí, eu só preciso postar algumas coisas, tá meio parado, mas eu tenho um Instagram lá do Oriente Carreira. É o Oriente Carreira, é um Instagram lá que eu trabalho com essa questão profissional e sempre estou trazendo alguma coisa, mas está paradinho, mas agora que acabou as aulas, agora dá para a gente alimentar lá o material, viu? Então vamos seguir a professora Juliana, @Oriente Carreira. Isso, Oriente Carreira, viu? Eu queria, espero você. Antes da gente terminar também, dizer que na próxima semana nós vamos ter o vestibular da Anhanguera. Vamos ter também concurso de bolsa de estudo, 100% de bolsa de estudo. O último concurso, quem ganhou foi um aluno do direito, que inclusive ele está com 100% de bolsa. O Éder, ele tá, né, não vai pagar nada até o final do curso e é esforçadíssimo. Pensa, então é um exemplo de alguém que teve uma ótima oportunidade. Ele fez uma redação fantástica e pensa no rapaz esforçado, estudioso. Assim, realmente foi uma bolsa muito bem aplicada. Vamos ter vestibular na próxima semana. Você pode entrar no www, Faculdade Anhanguera Dourados. Não sei direito o endereço, não, mas acho que é isso. E procurar lá. Joga aí, Faculdade Anhanguera Dourados no Google, que vai aparecer o site. O pessoal é fera, o pessoal é fera. Aqui, ó, anhangueradourados.com.br. E eu quero mandar um beijo, um abraço muito grande, porque eu sei que tem um monte de gente que já se inscreveu para o vestibular, tem gente já aprovada no vestibular, que vai fazer direito com a gente nesse próximo semestre. Estou muito feliz. Para você começar uma faculdade durante a pandemia, você tem que ser muito fera mesmo. E já tem um monte de gente que já passou no vestibular, que está se inscrevendo, está se matriculando. Então, já quero desde já dar as boas-vindas. É mais ou menos esse nível de aula aqui, entendeu, pessoal? Mais ou menos isso aqui, nada menos do que isso, né, Gil? Então, entra lá no site, para você que ainda não se inscreveu para o vestibular, faça o nosso vestibular, porque é o que eu sempre falei para os alunos. Nós não paramos. Se a gente já não tivesse toda essa estrutura para poder prosseguir, a gente ia dar um jeito de prosseguir, mas a gente ia entregar o semestre no prazo para que ninguém fosse prejudicado. E graças a Deus a gente cumpriu aquilo que a gente se propôs a fazer. Não foi fácil para ninguém, para professor muito menos. Pensa coordenador, então, tanto de coisa que teve para resolver. Gil, deixa a palavra aí aberta para você finalizar. E assim, só tenho te agradecer mesmo, minha amiga querida. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu também, viu? Nossa. Pessoal, eu quero agradecer vocês. Se estão aqui, eu acho que estão em busca de algo melhor, né? Essa coisa do estudar, da carreira. Primeiro, quero parabenizar quem pegou esse tempinho para ficar conosco. Quero dizer, prossiga, vá em frente, seja um guerreiro, seja resiliente. Você vai olhar para trás e vai dar de novo. O Garfield, eu segui um boto que dizia assim, um dia ainda vou rir de tudo isso. E vá, todo santo dia visualize isso. Quando estiver para baixo, você fala, eu vou sucumbir, fala assim, cadê a minha visualização poderosa? Pegue como se fosse um quadro com brilho, com nitidez, com detalhes. Se veja lá. Porque como você vai caminhando, porque é quase como se fosse um GPS, tá? Sucesso,
Desejo tudo de bom para vocês, muita positividade, viu? Que vocês são guerreiros. Vocês estão onde estão porque tem que estar. E a Dani, com certeza, é uma coordenadora excepcional. A gente vê todo o carinho e empenho. Essa turma vai ser fera, né? Aquele orgulho de Dourados. Vocês vão ser a representação de bons advogados aí de Dourados e também, né, do Brasil, né? Quem sabe todo mundo assuma esse negócio de trabalhar com inteligência artificial. Olha que luxo, né? É isso aí, gente. A gente não sabe, né? Mas vamos aí. Eu estou sempre aberta a coisas novas. A Leila Vilazante falou: Giuliana, você é maravilhosa. Leila, eu vou ter que discordar, porque só maravilhosa é pouco. Ela é tudo de mais espetacular que existe no mundo. Obrigada, Leila. Obrigada, o Cesismundo. Ai, o Cesis, nosso colega, professor maravilhoso. Quando juntam-se duas pessoas inteligentes, o nível é muito bom. A gente se esforça, né, Gil? A gente se esforça sempre para apresentar uma coisa de qualidade para as pessoas, né? Gil, obrigada, querida. Vamos encerrar, porque senão também vai ficar muito grande, né? Mas já uma próxima live para vir presencial aqui, a gente vai dar um jeito de se ver ainda, viu? Oh, que bom! Olha, um beijo, vocês, uma boa noite, viu? E um bom descanso aí, viu? Firme e forte. Beijo, Gil. Beijo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por terem participado. Até a próxima. Beijão. Meus alunos também. Beijo. Tchau, tchau. Ai, ai. Como é que a gente